Tem repercutido mal entre os vereadores o aumento de 50 centavos na passagem do transporte público aqui da capital. O aumento, que representa quase 10% sobre o valor da tarifa antiga, começou a valer hoje e já foi alvo de medidas judiciais por parte de parlamentares da oposição. Os vereadores Ângelo Vagnoni, Jorge Prates, professora Josete e Maria Letícia, todos da Federação PT, PV e PCdoB, e também o deputado estadual Goura, do PDT, ajuizaram em uma ação civil pública solicitando que o acréscimo nas cobranças sejam suspensos devido à ausência de justificativa e também pela falta de aviso prévio por parte da prefeitura. Abre aspas aqui para o pedido dos políticos. Solicitamos a suspensão do reajuste em razão da violação da moralidade administrativa por ausência de publicidade adequada. Agrava ainda a situação a ausência de transparência quanto aos critérios que levaram um reajuste muito acima da inflação no período em que o contratado do transporte encontra-se sob júdice, podendo gerar riscos ao erário público. Fecha aspas. Quem conversou com a produção do RN Opinião, explicando os motivos para ajuizar a ação, foi o deputado Goura, que vê como imoral um aumento que inclusive é superior ao novo ganho do salário mínimo. Na madrugada de hoje, nós entramos com uma ação judicial pedindo a suspensão do aumento da tarifa do transporte coletivo de Curitiba, entendendo que a maneira pela qual a prefeitura faz esta majoração, ela é um completo desrespeito, um absurdo e uma ilegalidade. Em um dia, avisa que a partir da 00:01 do dia seguinte, a tarifa vai aumentar para R$6. Dessa forma, impedindo toda a previsibilidade, toda a organização prévia dos usuários, dos empresários, de todos aqueles que dependem do transporte coletivo para a cidade. Mais uma vez, a prefeitura demonstra um profundo desrespeito com os usuários, demonstra que o grande privilégio e a grande prioridade da sua gestão é o lucro dos empresários. A juíza plantonista Thalita Bezerril do Leba Mendes, do Tribunal de Justiça do Paraná, negou o pedido dos parlamentares por considerar que não há nenhum dano ao erário identificado e que também não foi possível comprovar a ofensa ao princípio da moralidade e da transparência. Com isso, o grupo de oposição ao prefeito Rafael Greca, que é do PSD, já recorreu da decisão e agora eles aguardam uma análise do Pleno do Tribunal de Justiça que deve acontecer ainda hoje, como conta o deputado Goura. A liminar foi negada no primeiro momento pela juíza que estava de plantão e nós já estamos trabalhando, vamos recorrer, pedir que o Pleno do Tribunal de Justiça avalie essa questão. Precisamos de mais transparência no transporte coletivo da capital, precisamos de isonomia na maneira pela qual os subsídios, inclusive por parte do governo do estado, são concedidos. Precisamos que a função social do transporte seja priorizada. Curitiba dá uma demonstração cabal, mais uma vez, de desrespeito e de que a grande prioridade da gestão Greca é o lucro dos empresários e não aquelas milhares de pessoas que dependem do transporte coletivo. O deputado estadual Neile Prevô, do União Brasil, que foi o segundo colocado na disputa pela prefeitura em 2016, justamente contra a Greca, lamentou o aumento e afirmou que a prefeitura precisa melhorar as ofertas de ônibus, mas de olhar para modais diferentes, como o metrô ou alguma outra saída que ele coloca como inovadora. Ele também chega a sugerir ali num texto que ele divulgou nas redes sociais que também há uma opção da chamada tarifa zero, que custaria R$1 bilhão por ano, segundo ele cerca de 10% da arrecadação do município. Então vamos lá, vamos entender esse aumento que veio sim em cima da hora. Não é justo com os trabalhadores que usam o transporte coletivo que às 5:30 da tarde sejam avisados que à meia-noite vai aumentar a tarifa. Não houve nem tempo de se programar. E mais, Manu, muita gente tentou de maneira justa comprar créditos, então adiantar a compra de alguns créditos no cartão transporte, mas coincidentemente o sistema estava instável. Coincidência, né? Depois que aumentou a tarifa, o sistema voltou ao normal. São coincidências que incomodam muita gente. Aumentou demais a tarifa em Curitiba. A inflação no período, segundo o IBGE, segundo os índices do IBGE, foi de 5,71%. E a tarifa de Curitiba aumentou 9%. Então é quase o dobro. E outra coisa, onde estão as planilhas, hein? Essas planilhas que já foram tão prometidas serem trazidas a público,
Muito se falou, já perdi as contas de quantos prefeitos de Curitiba se elegeram prometendo abrir a tal da caixa preta da Urbs. Ninguém fez isso de verdade. Então, esse cálculo é feito de uma maneira nebulosa, a planilha não é debatida às claras como deveria ser. Que bom que os vereadores estão acordando, porque a função deles fazer essa cobrança pública das planilhas de cálculo do transporte coletivo. Mas, segundo a própria prefeitura, a parte que ela divulga, um dos problemas é justamente a queda no número de usuários. E aí nós estamos em uma lógica perversa, porque, segundo a prefeitura, quanto menos usuários, mais cara a tarifa fica. Agora, ocorre que o sistema é péssimo, ele não é confortável, as pessoas andam em latas de sardinha. Ou eu tô mentindo aqui? Esses dias, Manu, o nosso colega aqui, o Luciano Piquet, fez uma boa reportagem no terminal Campina do Siqueira, região nobre aqui da cidade, da capital paranaense. As pessoas ficam 2 horas para entrar no ônibus. Não é para fazer o trajeto, não, é para conseguir entrar num ônibus ligeirinho, o nome é para ser ligeiro, mas demora-se 2 horas para entrar no coletivo. E as pessoas estão pagando agora R$6 a tarifa. Então, se ela tiver chance de ter outro sistema de transporte, ela vai optar na hora. Então, como o transporte é ruim, cada vez mais pessoas vão optar por outros meios de transporte. E nesse sentido, a tarifa então vai ficar cada vez mais cara e o transporte cada vez mais ruim. Então, é uma lógica que não vai fechar nunca e que vai trazer cada vez mais problemas. Para se ter uma noção do tamanho disso, em 2019, segundo a própria prefeitura, 203 milhões de passageiros circularam no transporte coletivo de Curitiba. No ano passado, 2022, apenas 150 milhões. Então nós tivemos uma queda aí de 26%, o que nos leva aí a um número mais ou menos o seguinte: de cada 4 passageiros que Curitiba transportava em seus ônibus em 2019, pelo menos um em 2022 deixou de utilizar o serviço. É uma queda vertiginosa, 26% em 4 anos é muita coisa. Então, o que nós precisamos? Além de ter mais cuidado no formato desses aumentos, ter mais compaixão até pelos trabalhadores, nós precisamos redesenhar esse sistema de transporte de Curitiba. Não dá mais. Curitiba já foi vanguarda, já foi modelo internacional, mas hoje perdeu tudo isso. Nós perdemos, enquanto capital, aquela capacidade de oferecer, inclusive, soluções ao mundo. E em tudo, Manu, você vê hoje que os biarticulados fazem o chamado desalinhamento das estações tubo, né? Que tem ali as rotas diretas, que não param de tubo em tubo, só param nos terminais. A gente desalinhou. Essa ideia não é nossa, é da Colômbia. Então Curitiba inventou o sistema do biarticulado, o sistema do expresso na época, depois foi colocado os biarticulados nas canaletas exclusivas e nós não nos reinventamos mais. Depois do Lerner, nós esquecemos de nos reinventar e aí fomos copiar da Colômbia, ou seja, a criatura ficou melhor do que o criador. Nós perdemos a capacidade, nós temos que reativar a nossa central de gênios, que era o IPUC. Onde estão os engenheiros do IPUC? Nós temos que ter soluções inteligentes. Curitiba pede por isso. Me parece que a administração aqui parou no tempo, só passa a conta para o trabalhador pagar e a gente não vê luz no fim do túnel. Então nós precisamos investir em um novo desenho de sistema de transporte coletivo. Vai ter licitação das empresas daqui 1 ano e meio. É o momento ideal para se começar esse debate e mais do que isso, Manu, precisamos discutir novos modais de transporte. Eu falo com muitos especialistas, me parece que Curitiba perdeu o timing para fazer metrô. Ninguém mais faz metrô, pelo menos não nesse formato de começar do zero em 2023. Mas nós temos que procurar outras alternativas. Eu não sei se é um VLT, eu não sei se é um monotrilho, eu não sei o que vai ser. Mas nós precisamos já buscar outras alternativas porque nós paramos o tempo. Temos que recuperar o tempo perdido, Manu. É isso, Mark. E aí, não foi só a capital paranaense, pra gente trazer informação aqui pra todo mundo, que teve reajuste na passagem do transporte coletivo neste ano de 2023. Em Londrina, tivemos aumento de algo em torno de 80 centavos, que foi anunciado no dia 30 de dezembro de 2022, ou seja,
Quem mora lá em Londrina chegou na virada do ano aí, lá no dia 1º, né, desse ano, já pagando a passagem mais cara, R$4 para R$4,80. Esse foi o segundo aumento dos últimos 4 anos por lá. Na época, a justificativa utilizada pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização foi que o valor do diesel estava 68% mais alto e por isso era preciso repassar também essa defasagem aos passageiros. Em Maringá, a tarifa também atingiu R$4,80, viu, Mar? Que foi lá no dia 5 de fevereiro. O aumento seguiu também regras definidas pela cidade de Londrina, que subiu a passagem algo em torno de 20%. Olha, de acordo com a prefeitura, foi preciso fazer o reajuste devido à alta inflação dos últimos anos. Apesar do aumento, a gestão pública de Maringá se defendeu, afirmando que, se comparado com Curitiba e Ponta Grossa, o valor cobrado na cidade era menor. Que justificativa estranha, né, Manu? Para não dizer outra coisa. Olha, o prefeito falou o seguinte: tá ruim aqui, mas tem gente pior. A função do gestor público é oferecer a melhor solução possível, não fazer menos pior que os outros. Mas enfim, o prefeito que se entenda lá com a população de Maringá. Agora, isso chama atenção para outra questão, Manu. Curitiba tem a passagem de ônibus mais cara do Brasil. É assim que o Rafael Greca vai entregar a prefeitura de Curitiba para o próximo gestor no ano que vem. Então, Curitiba hoje tem a passagem mais cara do Brasil e um sistema que tem problemas crônicos. Vamos acompanhar para ver como é que a cidade vai desenhar novas soluções. E Maringá, Curitiba e Londrina, infelizmente, tem gestores públicos que não inovam. A solução deles é aumentar a tarifa. Então, aumentou a tarifa ali do combustível, aumentou o database dos motoristas cobradores, aumentou peças, aumentou pneu. Tasca no povo aumenta, a gente não busca solução nenhuma. E é importante falar aqui que todas essas cidades fazem a cobrança dupla dos pagadores de impostos, porque a gente paga na catraca quando vai usar o serviço e paga no subsídio, porque tem político que acha que subsídio é a solução. Subsídio é dinheiro nosso, é do povo. Eu sempre reforço aqui, a prefeitura não produz nada, ela toma dos outros, ela toma no IPTU, ela toma no ISS. Então ela pega o nosso dinheiro dos impostos, injeta nas empresas e ainda nos cobra de novo na catraca. Então nós pagamos 2 vezes pelo transporte coletivo, Manu, em todas as 3 cidades principais do Paraná: Curitiba, Londrina e Maringá, que estão em rede conosco agora. É isso, Mark. E aí me chamou a atenção também, de manhã cedo, quando a gente estava cobrindo aí, né, toda essa situação, muitos passageiros, claro que foram pegos de surpresa com essa notícia que vem no final do dia e já está valendo a partir da meia-noite. Foi questionado aí o presidente da URBS também, que falou: mas a população tem que saber que 1º de março sempre tem reajuste do transporte coletivo. Não é obrigação da população saber primeiro e não pode ser uma certeza, né, Mark? Que sempre vai ter reajuste, sempre vai aumentar a passagem aí. Ou seja, né, os carneirinhos têm que ficar tranquilos. Dia 1º, né, a gente aumenta a tarifa e fiquem quietinhos. É mais ou menos isso. Não reclamem, né? Que absurdo vocês reclamarem de pagar mais. É que o sistema funciona muito bem, né, seu Eugeni? Eugeni Maia Neto é o nome do presidente da URBS. Então a gente não pode reclamar de nada, né? Eu convido o senhor a conhecer o Terminal Campina do Siqueira, do Bairro Alto, do Boqueirão, do Pinheirinho, do Portão. Vai conhecer. Pega o horário de pico, 7 horas da manhã. Entra o senhor em um ônibus. Vamos ver se o senhor não vai reclamar também do sistema que o senhor administra.